aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador. Esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento de transporte vertical, que quer desvendar todos os segredos comerciais do nosso segmento. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema atendimento ao cliente. E a gente vai falar especificamente sobre o script que a mesa de chamado ou serviço de atendimento ao cliente tem que ter para fazer o atendimento a chamado técnico. Então, fica aí, porque eu tenho certeza que você vai utilizar as dicas que eu vou te dar no seu dia a dia. E antes da gente começar, um agradecimento especial à Infoleve, meu parceiro aqui no canal desde o comecinho e que me ajuda a estar aqui semanalmente para poder ajudar você a implantar melhores processos aí na sua empresa. Obrigada, Infoleve. Bora lá para o nosso tema? Hoje eu vou te ajudar a montar um script para você fazer o atendimento ao cliente quando ele faz uma ligação para a sua empresa para abrir um chamado técnico. Então, aqui a gente vai focar no atendimento telefônico, seja ele realizado pela sua empresa internamente, então você tem um colaborador ali que fica numa mesa de chamado para atender os seus clientes, seja realizado por um call center, sim, mesmo quando você tem um call center terceirizado, você vai precisar ajudar a montar esse script junto com a empresa. Ou seja ele misto, realizado no horário comercial internamente pela sua empresa e depois horário comercial por essa empresa terceirizada, tá? Então, esse script vai valer aí para qualquer modelo que você utilize de atendimento ao cliente. Então, o primeiro passo para quem vai montar um script é ter mapeado todo o seu processo de atendimento. Então, muitas vezes a gente pensa que script é só aquele atendimento do telefone, né? Que o cliente ligou, você atendeu, você falou ali, deu a sua saudação e fez o atendimento telefônico. Mas, na verdade, para você desenhar um script, você tem que ter o seu processo todo mapeado. Desde do momento em que esse cliente liga para você, como que você vai anotar, né, esse chamado, se vai ser num caderninho, se vai ser numa planilha Excel, seja num sistema que automatize todo o seu processo, você precisa ter isso com muita clareza mapeado. E para mim esse é um dos principais erros cometidos aí pelas empresas, de não mapear esse processo antes de desenhar o seu script. E depois a gente também vai precisar saber como que é o seu sistema de atendimento ao cliente. Aqui a gente está falando da forma telefônica, tá? Depois, no outro episódio, a gente vai falar pelo WhatsApp, aqui a gente está falando de telefone. Mas mesmo assim, é preciso saber se você atende todas as ligações e é uma pessoa que vai fazer essa filtragem, ou se você tem uma URA, que significa uma central de resposta audível. O que é a URA? A URA é aquela primeira filtragem em que o cliente vai escolher um número para poder falar com alguns departamentos. Então, pode ser número 1, para abrir chamado técnico, número 2, para falar com a área comercial, área 3, para falar com o faturamento, e assim por diante, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter clareza. Se a sua empresa não tem uma URA, o primeiro atendimento vai ser entender qual que é o objetivo desse cliente quando ele entrar em contato com a sua empresa. E aí você vai ter que ter um script inicial para isso. Mas vamos dizer que você tem uma URA e que o cliente escolheu a opção de abrir um chamado técnico. Como que a gente vai proceder daí para frente? A primeira coisa que a gente pensa é como essa saudação inicial, que é aquele primeiro momento que o cliente tem contato com a sua empresa, ela vai transmitir nessa mensagem toda a narrativa da sua empresa. E eu falo bastante sobre isso aqui no canal Conversa de Elevador. O que é isso? Se a sua empresa for uma empresa mais moderna, é importante que isso transpareça na voz do atendimento. Se a sua empresa é uma empresa mais tradicional, tem que colocar no tom de voz e na forma da saudação
um pouco desse tempero, tá? Então, nesse caso, a gente pode te dar 2 exemplos. No primeiro, a saudação poderia ser: boa tarde, você entrou em contato com a empresa XYZ Elevadores. Em que posso ajudá-lo? Você vê que ela é mais para cima, ela é mais animada. Se é uma empresa do estilo 2. Olá, boa tarde. Você ligou para a empresa XYZ Elevadores. No que eu posso ajudá-lo? Percebe? Então, isso é o primeiro ponto. Independente do que vai estar escrito na saudação inicial, essa comunicação ela tem que passar a energia que a sua empresa tem na narrativa. Dando sequência, a pessoa precisaria falar seu nome logo no começo. Boa tarde, você ligou para a empresa XYZ Elevadores. Em que posso ajudá-lo? Aqui é Kátia Treviso falando. Com isso, você já faz a saudação inicial e mostra a sua voz. Aí o cliente vai poder dizer: aqui é o seu Joaquim e eu preciso de um técnico aqui no condomínio porque o elevador está com problema. A partir desse momento, o script tem que prever, o primeiro de tudo, que a pessoa já capte o nome, né, do cliente que está ligando. Então, no script tem que estar isso previsto. A pessoa, no nosso exemplo, falou, seu Joaquim. Então, olá, seu Joaquim, muito bom falar com o senhor. Por favor, posso confirmar algumas informações para darmos continuidade ao seu atendimento? Qual é o nome do seu edifício? Qual é o seu endereço completo? E qual a sua função dentro do condomínio? Então, essas são 3 informações essenciais para o começo de qualquer script de atendimento. E agora a gente vai entrar num momento muito importante do atendimento técnico, tá? Que é a gente identificar o problema. Então, a primeira pergunta ela pode ser bem ampla. O senhor poderia explicar o que está acontecendo com o seu elevador? Então, aqui a gente vai dar um exemplo. O morador acabou de relatar que ele estava no elevador quando ele deu um tranco, ele parou no segundo andar, abriu as portas, o morador conseguiu sair, mas o elevador não voltou a funcionar. Então, aí a gente já tem várias informações. A partir desse momento, o atendente vai precisar fazer perguntas mais fechadas. O senhor pode me dizer qual dos elevadores que deu o problema? Se é o social ou se é o de serviço? Ou se ele tem um número, tá? Porque em muitas empresas a gente trabalha já com o número do elevador. E aí o atendente vai precisar confirmar algumas informações. Pelo que eu entendi do seu relato, não temos passageiro preso dentro da cabina, certo, senhor? Também identifiquei que ele está parado no segundo andar. Ele continua parado nesse andar? O senhor sabe me dizer se a porta está aberta? Por que que essas informações são muito importantes? Porque nesse momento é papel do atendimento ao cliente orientar o cliente a sinalizar aquele elevador. A gente ainda não sabe o que aconteceu. Então, o ideal é que a gente sinalize o elevador. E o seu atendente ele tem que estar preparado para orientar esse cliente caso ele fale, olha, mas eu não tenho essas plaquinhas aqui, como que eu faço? Bom, agora a gente vai para a fase da abertura oficial do chamado. Então, o atendente precisa fazer um resumo de qual é a solicitação para depois poder dar encaminhamento. Então, senhor Joaquim, o senhor é o zelador do edifício XYW, na rua XYW, travessa tal. O senhor me relata que o elevador paralisou sem passageiro preso, depois de ter dado um tranco e está parado de porta aberta no segundo andar. Está correto o meu entendimento? Aí ele vai confirmar. Acabei de abrir o seu chamado técnico, estou verificando uma equipe que esteja próxima do seu edifício para fazer o atendimento. Como nós não temos passageiro preso, nós temos o prazo de até tantas horas para fazer o atendimento. Esse pedaço é fundamental e isso precisa estar definido no seu processo. Qual que é o seu prazo mínimo e máximo de atendimento para esse tipo de chamados, tá? O atendente, ele não pode utilizar um tempo que depois não seja realizado pela equipe técnica, não pode surgir da cabeça dele. E ele também não pode deixar o cliente sem saber quando ele vai ser atendido,
mesmo que o quando ele vai ser atendido é só no dia seguinte, tá? Tudo bem se for só no dia seguinte, mas você precisa deixar, o seu atendente precisa deixar claro para o seu cliente. Nesse caso, o seu Joaquim pode falar: Nossa, mas eu não consigo esperar tanto tempo, 24 horas, porque está prevista a mudança de um morador para amanhã de manhã. Você tem como me ajudar? nesse caso, é bem provável que o seu atendente não tenha como fazer essa validação, essa autorização aí da equipe. Então, ele pode responder: Eu anotei aqui a sua necessidade, vou falar com a área técnica e assim que eu tiver resposta, eu entro em contato com o senhor. Posso lhe ajudar em mais alguma coisa? veja que, nesse caso, ficou uma pendência que esse atendente vai precisar fazer a verificação com a área técnica e depois reportar para o cliente se ele vai poder ser atendido menos aquele tempo que é pré-estabelecido pela sua empresa. Esse tipo de tomada de decisão e de proatividade desse colaborador tem que estar previsto não só no script, mas no processo de atendimento da sua empresa. Por isso, gente, que muitas vezes a gente coloca um profissional na mesa de chamado, né, na mesa de atendimento, em início de carreira. E a gente depois tem problema nesses atendimentos, a gente acha que só um script vai resolver. Mas isso não é verdade. Mais do que um script, a gente precisa ter essa pessoa treinada, tanto na parte técnica, de entender como que acontece, né, a manutenção de um elevador, o funcionamento de um elevador, identificar um pouco o que pode estar acontecendo lá no cliente, e ele também tem que ter um perfil proativo, para que ele possa tomar algumas decisões no momento de atendimento ao cliente. O que eu costumo indicar para todas as empresas que me pedem treinamento nessa área de atendimento, que, em primeiro lugar, o treinamento seja feito em campo. O que é isso? Que esse atendente possa sair para fazer algumas manutenções preventivas e corretivas com os técnicos, que ela consiga ter uma visão mais macro do que é estar no campo, que ela entenda como funciona um elevador. A partir desse momento, ela vai ter muito mais conhecimento para poder fazer um atendimento adequado para o seu cliente. Bom, esse é o primeiro script que eu libero aqui para vocês, com essas dicas. A gente ainda vai ter outros, a gente vai ter script para atendimento com passageiro preso, a gente vai ter script quando o cliente pede a visita de um comercial, a gente vai ter script para uma reclamação também. Então, aqui a gente ainda tem uma grande jornada para te ajudar aí a montar o seu atendimento ao cliente. Espero que tenha gostado. Para todo mundo que me acompanha aqui no canal, eu peço para me seguir no Spotify, ou então para se inscrever no canal no YouTube e para colocar um comentário, o que vocês estão achando desses temas, porque isso me ajuda bastante. É isso aí, pessoal. Espero ver vocês na próxima semana para a gente continuar falando de atendimento ao cliente. Até mais. Tchau, tchau.